Bom dia, bom dia. Graças a Deus por mais um dia. Hoje eu quero falar de coisas novas que têm acontecido. Ontem eu fiz um livro de poucas páginas, um assunto bem resumido, mas algo gratificante para mim. Eu quero falar de algumas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Eu quero falar mais para o jovem. O livro que eu escrevi foi relatando o começo da minha vida, da minha juventude, adolescência, os percursos que a vida nos traz. Um jovem nem sempre está preparado para passar por certas coisas, por certos problemas que a gente não espera, que a gente não programa, mas isso acontece, né? Então eu vivenciei situações boas e ruins que estou relatando nesse livrozinho pequeno, mas quero incentivar aos jovens. Eu vejo hoje tantos jovens que se matam, que acaba com sua vida por nada, troca o direito de viver por estar nas drogas, por ir preso, por morrer mesmo. A maior arte, nós temos belas artes, como quadro, como cinema, filmes, coisas que são feitas com beleza, com trabalho, mas para mim a maior arte, a melhor arte é a de viver. Viver é uma arte incomparável, mas para saber tem que viver. Para saber dessa arte temos que viver. E o jovem sempre é curioso por coisas novas. Só que eu era diferente. Eu vivia numa família grande. Minha mãe tinha muitos filhos e eu, por ser a mais velha, cuidava de todos. Era mãe de todos. Pode passar. Obrigada. Então, por cuidar de todos, jamais passou na minha mente de casar, de ter filhos. E a minha Paulinha e o meu pai, ele bebia. Então a gente via algumas reclamações. Espera, Paulinha, espera por mim. Vi algumas reclamações do casamento é isso, casamento é aquilo. Então não era o meu projeto de vida. Eu não pensava nisso. Talvez eu não pensasse em muita coisa. Eu não tinha expectativa para muita coisa. Tive a oportunidade de estudar, mas como jovem a gente não tem esse despertamento. Não sei, eu não posso
Não estudei o suficiente, mas um dia aconteceu, né, de encontrar uma pessoa que me chamou a atenção. Então nesse livro vão ver essa história, que a gente não planeja nada. A nossa vida, ela está no plano de Deus, no projeto de Deus. Porém, eu me acho diferente. Eu acho que a nossa vida é única, a nossa história é única. Eu não deixo de passar a minha história para os meus netos. Não deixo de registrar ela, porque eu estou indo como o vento, uma hora some. E aquilo que foi a minha vida, aquilo que eu poderia deixar para eles como uma lembrança, como uma história. As histórias, elas têm que ser contadas, elas têm que ser aproveitadas de alguma forma. Eu tive avô, tive vó. A gente tem que saber as nossas origens. Então, a minha avó, o meu avô, tenho consciência, tenho relato de algumas histórias, muito pouca, por não terem deixado isso, bom dia, relatado, e até porque as pessoas, elas tinham uma mania de guardar segredo, de conservar as histórias guardadas, escondidas, debaixo de 7 chaves. Quando um dia as famílias ou os parentes conheciam a história, já era por boca de terceiro. Nunca sabia da verdade, porque não deixava aquilo por escrito, ou com uma certeza que aconteceu aquilo. Então eu quero contar que Deus é aquele que escreve a nossa história de maneira diferente. Mas a irmã podia ter feito assim, podia ter sido diferente. Talvez poderia, mas não foi. Então, se não foi, não estava ao meu alcance. Não estava ao meu querer. As coisas acontecem exatamente da maneira que deve acontecer. Nesse livro eu falo da minha filha. A minha filha é a minha filha mais velha. Eu já tenho neta, já tenho 3 netas dela. Uma neta já com 20 anos. Então, essas histórias, essas vidas se multiplicam, as histórias, elas ficam. Então, eu quero que elas fiquem cientes do que na verdade aconteceu, do que eu passei. Hoje eu tenho essa história desse livro
foi um começo. Já passei por coisas bem mais difíceis, mas até aqui o Senhor tem me abençoado, me ajudado para que eu possa superar tudo e tá contando a história hoje. Foi mais fácil. Então hoje é um motivo de agradecer a Deus a história que estou cantando, estou contando. Quem ouvir não vai ouvir em vão, vai saber que as nossas vidas elas têm altos e baixos, bom e ruim. Nós só podemos e precisamos entender que nada é motivo de desespero, nem perder, nem achar que está perdido. Porque as coisas se reconstroem. Tem uma lenda da Fênix. A Fênix, ela ia até o pó, até as cinzas, e se restaurava, e se renovava. E muitas vezes a vida da gente chega a isso. Nós chegamos no pó, em situações que talvez não tenha mais jeito. Nessa época eu era muito nova. Eu ia completar 20 anos. Antes de completar os 21, eu estava viúva, com uma criança, sem saber o que fazer da vida. A minha sorte é que eu trabalhava. Mas eu me senti perdida, sem saber para onde ir, nem como começar. Bom dia. Mas Deus ele faz as coisas certas. Eu tinha uma pessoa na minha vida que toda a vida esteve comigo e continuou comigo, que era a minha avó. Essa mulher era uma mulher especial. Para mim, para todos que conhecia. As pessoas que conhecia, tinha prazer de estar com ela. Todo mundo falava bem dela. Hoje, às vezes, converso com algumas e as pessoas elas têm muito prazer de falar dessa pessoa. E essa pessoa, a minha avó, ela disse, não, olhe, vamos, não fica assim. E ela começou a me ajudar, a me orientar daquilo que eu podia fazer. E Deus ele foi colocando as coisas em ordem. E graças a Deus deu tudo certo. Então nessa manhã eu quero deixar para você que não se desespere em situação que tiver, porque Deus ele coloca tudo no devido lugar, porque a vida é dele, o cuidado é dele e o tempo é dele. Deus abençoe o seu dia.